Se você ganha um salário mínimo e você arruma uma conta dali, ajeita outra daqui, e quando você vê, você simplesmente não tem nada na conta, o dinheiro acabou, o mês ainda mal começou, você só resolveu uma conta aqui, outra ali, e não tem mais nada, né? Isso bate o desespero. Se você está passando por isso, provavelmente você está precisando aprender, fazer algumas estratégias para aprender a economizar, né? Viver com um salário mínimo não é fácil, devemos agradecer, né? Mas sabemos que não é fácil, né? Com a inflação altíssima que está nas coisas, não é fácil viver com um salário mínimo, né? Fazer todo esse negócio aí para poder distribuir de maneira que não falte em um lugar nem em outro. A gente sabe que não é fácil, falo para vocês por experiência própria, tá? E é por isso que eu trago a minha realidade aqui para vocês, porque não é fácil lidar com isso. Quando nós falamos assim, talvez seja estranho, né? Quando a gente diz, meu salário não dá nem para pagar as minhas contas, não dá nem para resolver tudo que eu tenho para resolver, né? Sabemos que realmente a gente tem que fazer um marabalismo aí bem grande para poder tudo dar certo, mas sabemos que com estratégias, né, que a gente faz, que a gente usa estratégias, dicas, a gente consegue fazer com que dê certo, né? Que não fique dívidas, que não recorra para cartão de crédito, empréstimos, dívidas, né, gente, querendo ou não. Quando a gente recorre empréstimos, cartão de crédito, porque sabemos que o cartão de crédito ele é uma forma de pagamento. Na maioria das vezes as pessoas se enrolam porque usam o cartão de crédito como uma extensão de renda, e o cartão de crédito ele não é uma extensão de renda, ele é uma forma de pagamento, né? Muitas pessoas se enrolam por isso. Já passei por isso, já aconteceu comigo, uma época que eu não sabia, né, como é que eu digo, me organizar financeiramente, eu me enrolei, né, baguncei com o meu nome todo, foi difícil para conseguir voltar, reorganizar, mas graças a Deus, com estratégias, eu consegui. Digo para vocês que não foi fácil, tá? Não foi fácil mesmo. Se eu falar aqui para vocês que foi fácil, eu tô mentindo, né? Não vou trazer uma receita milagrosa aqui para vocês conseguirem lidar com essas contas, com esses endividamentos, mas vou trazer para vocês estratégias que façam com que vocês consigam lidar com isso de uma maneira mais simples e que você consiga resolver seguindo essas estratégias, tá? Por isso peço a você que, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho estratégias e dicas que eu tenho certeza que, seguindo elas, vocês vão conseguir se organizar, tá? E conseguir economizar mesmo com um salário mínimo, que parece assim impossível, porém não é impossível, tá, gente? Isso vai fazer você mudar completamente a sua relação com o dinheiro. Peço para você também, tá? Que se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, porque eu trago dicas, vídeos, dicas, né? Com estratégias para fazer com que você consiga melhorar a sua relação com o dinheiro, que você consiga economizar, mesmo ganhando pouco. Sempre mostrei essa realidade aqui desde o comecinho que eu comecei com esse canal, eu comecei, né, mostrando para vocês assim, real, oficial, como falam, né? E a maior mentira sobre o salário mínimo porque muita gente acredita que só consegue economizar se ganhar mais. E essa é a pior mentira que existe, gente. Por quê? Porque quando nós não temos uma boa relação com o dinheiro, quando nós não temos bons hábitos, você pode ganhar 30 mil reais por mês. Você não vai conseguir administrar. Por quê? Porque você não tem o hábito. O hábito, né, ele é uma coisa que a gente consegue
administrar mesmo sendo pouco, né? Você consegue administrar o pouco que vem na sua mão. Então, assim, a pior mentira que muita gente acredita que só consegue economizar se ganha muito. Isso, assim, é uma das coisas que eu passei a acreditar e que é, assim, uma coisa que eu passei a ver na minha vida para me poder acreditar que realmente você não precisa ganhar muito para conseguir administrar, para conseguir resolver todos os seus compromissos, né? A realidade é diferente, gente, porque quando nós temos bons hábitos, quando nós temos uma boa relação com o dinheiro, a gente consegue sim economizar, a gente consegue sim ter uma reserva financeira, né, para poder realizar sonhos, né, ter conquistas. E o que muita gente acredita é que o salário mínimo não dá nem para viver. Lógico que se você viver de forma que você desperdiça, esbanja, você não vai realmente conseguir, né? É aquela história, você tá comprando o que você precisa ou o que você quer, porque nem tudo que nós queremos é o que nós precisamos, né? Então vamos viver nessa realidade aí da gente enxergar, né, a nossa, digamos que o nosso patamar de vida, né? Não tem como você ter digamos que uma realidade e querer viver outra, né? Temos que colocar os pés no chão aí e entender que temos que viver conforme a nossa realidade. Existem pessoas que ganham R$ 2.000 e vivem endividadas, foi o que eu acabei de falar. Gente, uma das coisas assim que muita gente acredita é que se eu com salário mínimo não consigo viver, como que tem pessoas que recebem R$ 600 de um benefício, né? A maioria da realidade da maioria das pessoas recebe digamos uma mãe aí, né? Uma mãe de 2, 3 filhos que não consegue sair de casa para trabalhar porque ela tem um compromisso com os filhos, né? E ela recebe aí em torno de R$ 600, R$ 800 para poder viver. Como que essa pessoa vive? Gente, cada um vive conforme sua realidade. Eu com R$ 2.000 não estou conseguindo viver. Talvez você não está sabendo distribuir esse dinheiro, né? Talvez essa pessoa saiba onde o calo dela dói e ela saiba distribuir esse valor de maneira que ela consiga viver, né? Muitas vezes a gente olha muito para a grama do vizinho e esquece da nossa, né? Muitas vezes talvez aquela realidade que a gente vive, outra pessoa queria viver ela, né? E a gente, às vezes a gente é ingrato e acha que não dá pra gente ver, mas é porque a gente não sabe administrar, tá? Existem pessoas que com 10.000 e também nunca conseguem guardar dinheiro, é o que eu acabei de falar. Talvez tem pessoas que vivam com R$ 2.000 e vivem endividadas. E talvez tem pessoas que vivem com R$ 10.000 também e vivem endividadas. Por quê? Porque não entende qual é a sua realidade financeira e quer viver sempre acima do que ganha. O pior erro do ser humano é esse, querer viver acima do que ganha. Se talvez você entendesse a sua realidade financeira e entendesse que você precisa se organizar, fazer o seu orçamento mensal, precisa fazer um método lá das suas 3 contas, que você vai dividir, né, cada valor para cada, digamos que para cada coisa, né? Talvez você conseguisse economizar e ainda guardar um pouco, mas o problema é que às vezes as pessoas vivem, né, de maneira que acham que não dá para viver, que o que ganha não dá nem para pagar as contas, mas porque quer viver com um patamar de vida acima do que ganha e ainda vai lá, né, faz dívida fora o que já tem, que compromete um valor que não tem, recorre a cartão de crédito, né, nem que divide lá em 200 vezes, mas desde que, como dizem, passa à vontade, né, talvez a pessoa entendesse que aquilo não dá para ser hoje, quem sabe no mês que vem, quem sabe um outro dia, talvez a realidade fosse outra, mas sempre quer viver acima do que ganha.
O problema normalmente não é o valor do salário, é a falta de planejamento, é o que eu acabei de falar. Quando o dinheiro não tem destino, ele vai embora, porque é como eu sempre falo para vocês nos vídeos, dinheiro que não tem objetivo, dinheiro que não tem meta, ele não tem destino, então ele some. A verdade é se a maioria não quer ouvir, né? Quer que o dinheiro brota do chão, isso não vai acontecer, né? Quando nós fazemos um planejamento financeiro, um orçamento financeiro, a gente sabe para onde o dinheiro vai, né? E quando nós sabemos para onde o dinheiro vai, tudo fica muito mais simples, né? Se você pegasse todo mês um caderno para você fazer um planejamento financeiro, um caderno, uma caneta, uma calculadora do próprio celular, você fizesse aí o seu planejamento financeiro, né? Você fizesse o seu orçamento financeiro, você soubesse dividir por categorias o valor que você ganha, eu tenho certeza que você conseguiria distribuir esse dinheiro de maneira inteligente e econômica, tá? Durante o mês inteiro você tem que anotar tudo, né? Até aquele cafezinho que você passa, compra na padaria, aquele doce, aquele iFood, tudo, gente. Quando você coloca na ponta da caneta, você entende para onde que o dinheiro está indo, né? Até aquele Pix de R$ 10 que você fez, para você entender para onde que aquele dinheiro que foi. Porque na maioria das vezes a gente acha que a gente perdeu dinheiro. Quantas vezes na minha vida já me aconteceu de eu estar com um valor e falar, meu Deus, eu perdi o dinheiro. Hoje em dia, já é mais fácil eu entender para onde, né, que o dinheiro vai e tal, porque hoje, nessa era do Pix, tudo facilitou. Tá lá o comprovante para quem que você mandou e tal. Mas antes, quando era em dinheiro, era a vida eu achar que eu tinha perdido o dinheiro, né? Achando que sumiu e não foi. Era falta de planejamento. Durante muito tempo da minha vida, gente, eu acabei me comprometendo, me endividando. Uma simples conta, né? Uma simples compra que eu comprei no cartão de crédito e aquilo que eu parcelei, que foi a pior burrice que eu já fiz na vida, eu acabei me comprometendo digamos, pro resto da vida? Não, porque eu fui atrás do erro, né? Logo que eu comecei esse canal, eu expliquei para vocês, eu fui atrás do erro, eu busquei formas de ser ajudada para que eu conseguisse sair desse buraco fundo. Graças a Deus eu consegui. Trago para vocês a minha experiência, a realidade, para que vocês possam saber que é possível vocês conseguir mudar a realidade de vocês. Porém, é como eu falei para vocês, uma simples compra, né, ela pode acabar prejudicando, porque você não sabe que há aquela ideia de que eu vou comprar, depois eu vejo o que eu faço. Isso acaba comprometendo. E são justamente esses pequenos gastos que acabam fazendo a gente consumir centenas durante o mês, porque R$ 10 aqui, R$ 20 dali, R$ 30 daqui, R$ 20 dali, e quando a gente vai ver, esses pequenos gastos é o que gera o verdadeiro rombo na nossa vida financeira, né? Porque quando você enxerga para onde o dinheiro está indo, fica muito mais fácil de você cortar esses desperdícios, né? Porque é o desperdício que na maioria das vezes acaba comprometendo e levando a gente para esses endividamentos, esses parcelamentos. Querendo ou não, uma compra no cartão de crédito é uma dívida. Qualquer coisa que você tiver ali, que estiver comprometendo o seu futuro, é dívida, tá? A próxima dica é: faça o dinheiro ter um destino, como eu falei. Quando você tem, né, o compromisso de fazer o seu planejamento financeiro, o seu orçamento financeiro, que você fala, vou fazer, né, o planejamento para que eu saiba para onde é que está indo, para aluguel, se é para conta de energia, né? Quando você faz essa separação, como eu expliquei para vocês em um dos vídeos, tá? Que foi o método 3 contas, que eu expliquei para vocês que quando você dá um destino para cada valor, né, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu preciso colocar na conta que é para me pagar as contas fixas, o valor X, você coloca lá.
Você paga todas aquelas contas, né? Quando você coloca em orçamento, quando você faz um planejamento, quando você faz isso, você não deixa alguma conta para trás, você não corre o risco de deixar algo sem pagar, né? Então, quando você separa por categoria, moradia, alimentação, transportes, você tem uma maior facilidade em se organizar, né? Por quê? Porque você tem uma conta para reserva, você tem uma conta para contas, né? Você tem uma conta para o dia a dia. Isso fica muito mais fácil de você guardar no final do mês e provavelmente não vai sobrar, porque não sobra. Então, você tem que fazer o quê? Guardar para economizar mais e, consequentemente, né, se organizar financeiramente, não correr esse risco de você fazer digamos que uma tragédia financeira, porque quando você não tem planejamento, esse é o resultado, né? Você acaba se comprometendo todo e aí vira aquela bagunça, vira um auê. A próxima dica, use o método das 3 contas. Eu gravei um vídeo especificamente explicando sobre o método 3 contas, que é o quê? Que é a conta 1, que é para você colocar o valor já especificado, porque, como eu expliquei, quando você tem um planejamento financeiro, um orçamento financeiro, fica muito mais fácil de você entender, né, para onde é que vai o valor X, para onde é que vai o valor X. Por exemplo, eu tenho uma planilha aqui de gastos, eu tenho um caderno que eu anoto todos os meus compromissos, digamos que conta de energia, internet, né, a realidade de cada um, como eu sempre falo, né, cada um tem uma realidade. E aí você vai receber o valor, você vai fazer o quê? Distribuir nas contas. Por exemplo, a conta 1, que é para você pagar todas as despesas, né? A conta 2, que é para você receber o dinheiro, e a conta 3, que é para você guardar o dinheiro. Ou seja, assim você não mistura tudo, né? Não fica tudo junto e misturado e acaba se comprometendo. Por quê? Porque vai ter cada valor, né, no seu devido lugar. Isso vai fazer com que você pegue o seu valor, que é para você guardar todo mês, que é na sua reserva de emergência, né, que vai ser para você ter um futuro. E fazendo isso, você não corre o risco de gastar o que era para você guardar, que você separou, que provavelmente não sobrou, né? Porque não sobra. É o que eu falo, gente, assim, eu sempre reforço isso, né? Quando você não mistura tudo, o seu dinheiro fica mais organizado, né? Você sabe exatamente quanto você vai gastar, no que você vai gastar e acompanha a sua evolução. Por quê? Porque isso faz com que você tenha uma melhora, né? Evite desperdícios. Como eu falei para vocês, quando eu não tinha planejamento financeiro, quando eu não tinha um orçamento financeiro, gente, eu fazia tanta besteira que vocês não têm noção, sabe? Tipo assim, eu não tinha nada, gente, nada, absolutamente nada, só dívida. E aí eu ficava sem entender como que por exemplo, eu tinha um valor hoje, aí amanhã eu já não tinha mais nada, e quando eu precisava eu tinha que comprar um cartão de crédito, e era aquela bagunça que só Jesus na causa. Então, assim, quando eu comecei a me organizar financeiramente, tudo mudou. Gente, tipo assim, eu pretendo, em nome de Jesus, trazer para vocês as minhas futuras conquistas, mas a minha primeira conquista, gente, foi não ter mais dívida. Isso, assim, é uma paz tremenda, sabe? É uma paz sem tamanho. Se eu falar para vocês aqui, talvez vocês falem assim, ah, que coisa boba, mas é verdade, gente. Assim, a paz do adulto é não ter dívida, gente. Falo para vocês, assim, por experiência própria mesmo, sabe? Porque é real, é de verdade isso aí. Uma pausa para hidratação, gente, porque senão ri e chora. Como eu digo, né, trabalhar em casa não é fácil, né, porque assim, a maioria das pessoas não levam isso como um trabalho. Eu tô aqui com a mesa cheia de caderno, estojo, água, computador, então assim,
isso, né, é um trabalho, eu tô trabalhando, mas muita gente não leva isso a sério. Então, assim, tem uma coisa que eu tô lendo, então, assim, eu tento manter a minha casa em si organizada para que eu consiga tá trazendo conteúdo para vocês, como eu já falei, né? É muito corrido, mas lembrando aqui, tá, gente, só para me fazer dar uma informação para vocês. Eu falei para vocês que eu iria gravar na minha área de serviço ali, que é uma área rústica que eu tenho, que eu amo, mas aqui dentro de casa eu capto menos barulho, entendeu? Tipo assim, eu tenho mais espaço, né? A mesa aqui é grande, eu consigo ter uma visão melhor do que ele fora, apesar que lá é muito mais gostoso, mais aconchegante, né? Tem uma circulação de ar muito melhor, mas aqui eu consigo me administrar muito melhor. Em nome de Jesus, tudo dando certo, eu pretendo futuramente a gente ter o nosso cantinho pra gente gravar oficial, tá? Vai dar certo em nome de Jesus, eu profetizo. E dando continuidade aqui com vocês, gente, deixa eu só pausar aqui para eu poder ver se tá tudo certo com o áudio, porque eu gravei um vídeo para vocês justamente esse assunto, e aí, gente, quando eu fui ver o áudio, não tinha nada de áudio no vídeo. Jesus, só o nosso Senhor Jesus para poder me dar paciência. Eu falei, não acredito que eu gravei 30 minutos de vídeo perdido. Mas fazer o que, né? Cá estou eu novamente gravando para vocês, mas eu vou só dar uma olhadinha se tá tudo certo com o áudio, porque o meu medo é estar gravando esse vídeo e esse vídeo não tiver com áudio. Voltando e recapitulando o que a gente estava falando. Gente, quero pedir para vocês aqui, só para me confirmar que o áudio tá melhor do que estava antes, tá melhor para vocês me ouvir, para vocês entenderem o que eu tô falando, porque assim, eu gravo para vocês, aí fica um pouco longe da câmera, sem o microfone, eu via que ficava um pouco complicado de vocês me entender, né? Então assim, me digam aí se ficou melhor o áudio, tá melhor, tá dando para vocês me entender melhor? Voltando pro assunto do vídeo. E a próxima dica é: comece pequeno, tá? Não espere guardar já R$500 logo de cara, porque assim, gente, a dificuldade da pessoa, do ser humano, é o seguinte: a pessoa não se contenta em começar pequeno, em começar de baixo, tá? Eu acho assim que quando você começa de pequeno, você começa de baixo, você cria, né, uma habilidade em ter uma estrutura mais forte. Digamos que você vai ter mais, digamos que você cria uma base em uma rocha, né? Por quê? Porque quando nós criamos a habilidade de entender que quando a gente começa de pequeno, né, para ficar grande, a gente digamos que a gente não se frustra com qualquer coisa, a gente entende que as coisas começam aos poucos mesmo, né? Então, quando a gente começa, seja na área profissional, seja na área financeira, na nossa vida pessoal, a gente precisa entender que a gente tem que começar de pequeno. Ah, mas eu ganho um salário mínimo para me poder pagar todas as contas, para me guardar 5, 10, 15, 20 reais, não compensa. Gente, entenda que se você não guardar nada, vai ser muito pior. Você não vai ter uma reserva financeira, você não vai poder ter um futuro, você não vai poder ter a realização de suas conquistas, tá? Não importa se você vai começar uma reserva financeira com 5 reais, 10 reais, 20, 30 reais, com a melhora, né, a melhora dessa habilidade, dessas mudanças e desses hábitos, você vai melhorando, você vai se aperfeiçoando, né? Então você precisa entender que a gente não pode começar já de grande, começa de pequeno, né? O importante é criar o hábito. Eu sempre reforço em falar para vocês em todos os vídeos, eu acho em todos os vídeos eu falo isso para vocês, né? Quando toca nesse assunto de ter reserva financeira, de começar de pequeno, eu sempre reforço para vocês em falar para vocês que quando eu iniciei a minha reserva financeira, que foi quando eu comecei
a colocar na cabeça que eu queria criar uma reserva financeira no objetivo, né, de pagar todas as dívidas, foi o que aconteceu comigo. Eu comecei com R$5, eu coloquei fé naqueles R$5, eu falei, eu vou começar uma reserva financeira, criei uma caixinha, comecei alimentando aquela caixinha com o hábito de guardar pouquinho todo mês, porque até então eu tinha que resolver todas as minhas contas, né, mas eu sempre tirava aqueles R$5, R$10 para colocar naquela reserva, que era o intuito de pagar aquelas dívidas que estavam mais altas, né? E foi o que eu fiz. Eu comecei com R$5. Eu tinha R$5? Não, gente. Eu tinha tanta conta que R$5 não era nem o começo. Mas eu acreditei, coloquei propósito, objetivo naquela caixinha e deu super certo. Paguei todas as dívidas, todos os débitos, graças a Deus. Hoje em dia, as minhas caixinhas são de sonhos e objetivos, né? Então, assim, quando você tem o hábito de guardar, aquilo se torna algo tão natural que você vai fazer aquilo de maneira que você nem percebe, sabe? E quando você aprende a guardar pouco, normalmente você consegue guardar muito quando você aumentar a sua renda, quando você tiver uma renda extra, ou até mesmo você enxugar aqueles gastos, né, aqueles desperdícios para que você consiga guardar um pouco mais, né? Quem não cria o hábito quando tem pouco, dificilmente vai conseguir guardar quando tiver muito. Isso assim, isso é real, gente, é real mesmo. Tenha esse hábito de guardar, nem que seja R$5, R$10 por mês, R$15, R$20. Ah, hoje, esse mês, deu para me guardar um pouco mais. Amém, coloca um pouco mais, né? Então, assim, isso ajuda demais. A próxima dica é: evite os maiores vilões, que é o quê? Cartão de crédito. Gente, na verdade, eu falo isso para vocês aqui, mas se você for pensar de maneira assim, bem estratégica, né? Você imagina que a gente sempre coloca o cartão de crédito como o maior vilão, né? Da nossa, digamos assim, do nosso caos, da nossa catástrofe financeira. A gente coloca o cartão de crédito como o maior vilão, né? Aqui, como eu falei, evite os maiores vilões. Só que, na verdade, eu acho que o maior vilão mesmo é a gente. Por quê? Porque o cartão de crédito não força a gente ir lá e gastar. Eu acho que é essa falta de hábito, essa falta de controle financeiro que faz com que a gente se torne, né, aquele vitimismo de achar que o cartão de crédito é um vilão. Por quê? Porque o cartão de crédito, ele não é uma extensão de renda. A gente precisa entender isso, como eu já falei para vocês outras vezes. O cartão de crédito, ele não é uma extensão de renda, ele é uma forma de pagamento. Por exemplo, eu uso meu cartão de crédito todo mês, mas de maneira que eu consiga pagar a parcela total, né, sem deixar aquela parcela, digamos que dividir a parcela da parcela e fazer com que aquilo crie juros e multas e juros rotativos, né? Que isso sim é um vilão. Mas o cartão de crédito em si, ele é uma forma de pagamento. Se você saber pagar ele direitinho todos os meses, se você pagar ele de forma correta, né? Que não se embanane, ele não é um vilão assim, ele é uma forma de pagamento. Porém, muitas vezes a gente, com a nossa falta de controle financeiro e emocional, a gente acaba recorrendo ao cartão de crédito para tudo. Tem pessoas que fazem empréstimo no cartão de crédito, tem pessoas que usam o cartão de crédito como uma extensão de renda, né? Eu conheço pessoas que compra tudo no cartão de crédito, aí o mês que vem recebe o salário, paga o cartão de crédito, torna a remontar tudo no cartão de crédito e assim sucessivamente. Então, assim, não tem como você isoladamente dizer que o cartão de crédito é o verdadeiro vilão, né? Então, assim, o verdadeiro vilão mesmo eu acho que é a nossa impulsividade, não? Então, assim, os parcelamentos, né? Usar o cartão de crédito como uma renda extensa, digamos que uma renda, né, extensa, achar que o cartão de crédito é uma renda, e não, ele é uma forma de pagamento. Por quê? Por que tanta gente tem um salário mínimo aí de R$1.600 e tem um cartão de crédito com um limite mensal
de 7 mil, já vi pessoas que têm cartão de crédito de 10 mil reais. Então, assim, é você que precisa se pôr no limite, né? Então, a gente deve evitar esses maiores vilões, que são os parcelamentos. O cartão de crédito, eu não levo tanto cartão de crédito como um vilão, eu acho que é a forma como você usa, né? As compras por impulso, os parcelamentos, as promoções que nem precisava, como eu já falei, né, em alguns vídeos. Às vezes a gente quer comprar porque aquela ideia de que é uma promoção, às vezes você nem precisa daquilo, mas só porque é uma promoção você quer comprar, né? Em toda compra deve responder uma pergunta: eu realmente preciso disso? Gente, assim, de quando eu comecei a me organizar financeiramente, eu faço assim, essa pergunta em praticamente todas as compras: eu realmente preciso disso? Isso realmente vai fazer sentido na minha vida, na minha rotina, né? E quando você ter essa dúvida, espere 24 horas antes de comprar, já que não é urgente. Aí você vai ter a real certeza mesmo e perceber que você realmente não precisava daquilo. Porque se aquilo realmente não for fundamental para a sua rotina, para a sua vida, e no momento você vai perceber que você não precisava daquilo. A próxima dica é: aprenda a comprar melhor. Como é que é essa ideia de aprender a comprar melhor? Gente, essa ideia de aprender a comprar melhor nada mais é do que você ter planejamento quando você for comprar. Por exemplo, amanhã é dia de reposição de compra aqui em casa, mas antes de sair para o mercado, eu preciso fazer uma coisa: olhar em todos os armários para ver o que realmente está faltando aqui em casa. Eu não vou ir para o mercado só na cabeça do que precisa em casa, e sim em uma lista. Eu vou colocar em lista o que eu preciso comprar no mercado. Por exemplo, eu vou olhar ali, se tiver arroz, feijão, vou ver, preciso trazer um pouco menos, né? Eu preciso trazer um pouco mais daquilo, um pouco disso. Então, assim, quando você tem a lista, você evita esse tipo de gasto sem necessidade, né? Comprar muito de um, nada de outro. Quando você for ver, aquilo ficou faltando, né? Aquilo eu comprei demais, dava para esperar para o próximo mês comprar mais. Então, assim, tem coisas, gente, que a gente pode muito bem, né, fazer uma lista para poder levar para o mercado. Então, assim, uma das coisas que eu falo para vocês: leve a lista para vocês comprar apenas aquilo que você precisa no momento. Não vai para o mercado sem uma lista para você saber o que realmente você precisa, porque você acaba comprando tudo que você não precisa e acaba trazendo coisas que você não precisava, e talvez aquilo que você tanto precisava você não trouxe para casa. Uma das coisas que eu falo para vocês de quando eu comecei a me organizar, até na farmácia eu levo uma notinha do que eu preciso. Vou comprar tal remédio assim, assim, assado, né? Preciso comprar, por exemplo, antitranspirante, um creme para cabelo, tal. Porque antes, gente, quando eu era descontrolável, eu fazia rodízio de shampoo, condicionador, creme de pentear. Então, assim, eu era uma pessoa totalmente descontrolada mesmo, né? Hoje em dia, não. Se eu tenho um creme para pentear o meu cabelo, enquanto aquele não acaba, eu não compro outro. Eu tenho tenho 2 perfumes, tenho um quase acabando, mas eu não vou comprar outro enquanto o outro não acabar, não tem necessidade. Então, assim, quando você começa a cortar esses desperdícios, você vê uma diferença muito maior, né? E pesquise preços. Isso faz muito sentido, porque se você vai em um lugar que o preço é um pouco maior, né, e você vai em um outro lugar que o preço é menor, você, por exemplo, em uma compra você economiza bastante, né, porque uma compra tem muita coisa. Então, pesquise preços, aproveite promoções de produtos que realmente usa, é o que eu falei. Quando a gente fala não pegar qualquer promoção, é quando qualquer coisa. Por exemplo, tem um pneu de carro ali em promoção, eu vou comprar porque ele está na promoção. Não faz sentido. Mas quando você realmente precisa, você tem que procurar produtos em promoção. Por exemplo, eu vou comprar isso aqui porque está em promoção, isso aqui vai me
me fazer economizar um pouco mais. Então, assim, você tem que procurar promoção do que realmente você usa em mercado, atacado, essas coisas, né? Troque marcas de qualidade se for parecida. Por exemplo, tem pessoas que... Uma das dicas que eu dou para vocês, tenha, por exemplo, uma coisa de mais qualidade do que em quantidade. Por exemplo, de nada adianta você ter 3 camisetas, vamos supor, comprada em uma lojinha que você sabe que daqui uns dias ela vai estar toda amarrotada, toda troncha, porque o material não é tão bom. Então, assim, você tem que ter uma coisa que ele seja, digamos que foi mais, um valor melhor, mas que seja de uma boa qualidade. Não estou falando para você ir na loja mais cara da sua cidade, tá, gente? Porque é cara que é bom, não é isso. É quando você trocar marcas quando tem qualidade parecida. Por exemplo, essa marca que é mais barata, mas é parecida com essa. Por exemplo, esse item aqui de limpeza, esse produto aqui de limpeza, ele tem essa mesma funcionalidade que esse, mas ele é mais barato. Então, assim, troque marcas que seja parecida, tá? Essas pequenas atitudes fazem total diferença ao longo dos anos. E é real isso aí, gente. Quando você faz essas trocas, essas melhorias, você vê uma diferença, assim, extraordinária na sua vida com o tempo, tá? E a próxima dica é: monte uma reserva financeira. Gente, a reserva financeira, ela é uma coisa assim essencial na vida da pessoa, porque para você seguir todas essas dicas que eu falei para vocês, você não vai seguir, à risca, mas são hábitos, que você começa a construir dia após dia. Eu aprendi essas dicas que eu dou para vocês aqui dentro de um mês. Não, gente, foi apanhando, foi caindo e levantando que eu fui aprendendo. Não foi da noite pro dia, nem foi do dia pra noite, tá? Foi ao longo do tempo, foi hábitos, foi atitudes que eu fui fazendo, eu fui percebendo que aquilo não estava bom, eu fui fazendo uma coisa aqui, outra ali, e que foi me trazendo um retorno, tá? Então, assim, monte a sua reserva financeira, mesmo ganhando pouco. Mas um salário mínimo não dá nem para pagar as contas. É o que eu falei. Organização, planejamento, vai sim, tá? Você vai conseguir se organizar. Sua primeira meta. Olha, quando vocês abrirem uma reserva financeira, a primeira coisa que vocês precisam fazer é colocar uma meta, tá? A meta, gente, ela dá sentido àquele objetivo, Ela dá sentido em você continuar. Por exemplo, eu nunca juntei R$1.000, e do que eu faço? Como eu já falei para vocês, eu vou até gravar um desses vídeos para vocês, com metas de juntar valores, como eu já fiz em outros vídeos para vocês logo no começo do canal. E assim, gente, é real, funciona super, tá? Por exemplo, a minha primeira meta é juntar R$500. Eu nunca juntei R$500. Você vai começar colocando, tá? Essa meta de você juntar os seus primeiros R$1.000. E aí você vai colocando ali o valor, colocando o valor. Quando você bater a sua meta, você já coloca uma meta um pouco maior, tá? E quando você for ver, você já tem mais de um salário guardado. E isso vai lhe trazer estímulos para você guardar cada vez mais, tá? Ter uma reserva financeira, gente, evita você ter endividamentos com empréstimos, cartão de crédito, esses tipos de coisas que você recorre, quando você está precisando, A reserva de emergência, ela serve para isso, para que você possa se distanciar, desses tipos de endividamento, de empréstimo, cartão de crédito, juros, e trazer uma paz e uma tranquilidade. E traz realmente uma paz e uma tranquilidade para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa vai ter da onde ter, aquele valor para não ter que recorrer a esses tipos de endividamentos, tá? Então, assim, crie uma reserva financeira, crie metas. E quando você for ver, você já tem um valor que você achava que era impossível de você ter, tá? A próxima dica é: aumente sua renda. Economizar é importante, gente.
Mas quando nós temos uma renda a mais, isso facilita, isso lhe facilita o processo para que você chegue na meta que você quer, no objetivo, Você pode vender doce, salgados, você pode revender produtos, trabalhar como afiliado, como eu já falei aqui no canal, tem como você ser afiliado, Hoje em dia existem muitas plataformas, de produtos que você se tornando afiliado, você vende, você ganha, E quando você também, por exemplo, você trabalha fixo em algum lugar, Você trabalha fixo em algum lugar e nos finais de semana tem algum lugar para que você possa trabalhar, Fazer serviço no final de semana. Então, assim, isso ajuda muito, Cada renda extra pode ir direto para a sua reserva, Como eu falo, a reserva financeira não é para você aumentar o seu custo de vida, é para você ter aquele valor para colocar em uma reserva financeira, acelerar o processo dos seus sonhos, objetivos e metas, tá? E a próxima dica é o segredo que muita gente ignora, que é o quê? Educação financeira, gente? A educação financeira, gente, não é só sobreviver passando vontade. A gente precisa entender que quando nós fazemos escolhas inteligentes, a gente aprende a controlar o pouco que a gente ganha e até render muito mais, O dinheiro, ele se transforma com os hábitos. O povo fala que o dinheiro é a raiz dos males, Mas a gente precisa entender que, na verdade, é a falta de controle financeiro, que faz com que isso aconteça. Ele apenas aumenta os hábitos que você já possui. Por exemplo, se você é uma pessoa totalmente descontrolada, que não tem controle financeiro, Se você quer viver acima do que você tem, realmente você nunca vai conseguir ter nada. Você precisa entender que o dinheiro, ele não transforma hábitos. Ele só aumenta os hábitos que você já possui. Por exemplo, se você tem um celular comum, que ele faz todas as coisas que um iPhone de última geração faz, por que você vai querer o celular mais caro que tem, A gente precisa entender que a gente tem que viver em um patamar que a gente possa viver de forma, confortável, mas não de maneira que a gente tem que viver mostrando para fulano, para ciclano que a gente tem isso e aquilo. Para mim, pouco importa o que fulano, ciclano e beltrano acha sobre a minha vida financeira. De que adianta eu ficar me esbanjando, mostrando, que é bonito ser feio, E eu não tenho R$1 na conta e ter que recorrer para empréstimo, cartão de crédito. Então, assim, uma das coisas que eu falo para vocês, a paz, de você ter uma vida financeira tranquila, estável, é a melhor coisa que existe. Se você acha que ganhar um salário mínimo, se você ganha um salário mínimo hoje e acha que é muito pouco, não desanime. Todo patrimônio começa pequeno, toda reserva começa com o primeiro depósito, Como eu falei, se você nunca juntou R$1.000, tenha metas até você chegar a esse valor. Toda mudança começa com uma decisão. Não espere ganhar mais para começar, nem comece só quando você ganhar muito. Comece agora com o que você tem. Daqui a um ano você vai agradecer por ter começado hoje, tá? Nos próximos vídeos quero fazer com vocês também, gente, o desafio, que eu já fiz uma vez com vocês. Isso, assim, funcionou demais pra mim, gente. Foi super funcional na minha vida. Pra mim funcionou demais, tá? E te peço aqui que, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele ligou algum gatilho na sua mente aí, para que você consiga melhorar a sua vida financeira, eu peço para você que deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu hype aí também, gente, que isso ajuda demais a distribuir o vídeo, tá? Tô aqui com uma forma de trabalho também, com uma forma de renda extra, E isso vai me ajudar demais. Peço para você também que, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, se inscreva aqui no canal, porque eu sempre trago vídeos aqui de dicas de como melhorar a sua vida financeira, tá? E comenta aqui embaixo para mim entender qual o momento que você está passando e qual é a sua maior dificuldade em economizar o dinheiro. Deixa aqui nos comentários que talvez a sua dificuldade possa se tornar um vídeo nos próximos vídeos. Beijo, fiquem todos com Deus e eu te espero no próximo vídeo.